Olá, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Cristine Schwember, sou psicóloga e psicoterapeuta. No vídeo passado, nós falamos sobre pensamentos que alimentam o burnout e que muitas vezes você não percebe. Só que o que acontece é que esses pensamentos, eles não ficam apenas na mente, eles se traduzem em comportamentos, em atitudes, em mudanças no estilo de vida. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, porque muitas vezes isso vai acontecendo e você não se dá conta disso. Então, se você percebe que você está se sentindo mais exausta, mais distante, parece que as coisas estão muito mais difíceis do que costumavam ser, fica comigo até o final que a gente vai falar sobre esses comportamentos que levam a essas sensações e o que pode ser feito para mudar isso. Então, uma das primeiras coisas que a gente vai percebendo em alguém que está num quadro de burnout ou tem alguns sintomas disso, está no início, é uma dificuldade em se dedicar ao trabalho. E é isso, a pessoa não é preguiçosa, só que as coisas que antes costumavam ser simples estão exigindo muito mais. É uma dificuldade para se concentrar, é uma dificuldade para começar tarefas, então aparece muito mais a procrastinação também. Tem pessoas que antes eram muito obstinadas e que começam a desistir das coisas. Elas desistem muitas vezes sem nem começar. Outra mudança de comportamento é um distanciamento dos colegas ou dos clientes. Então, às vezes, de uma forma bem sutil, a pessoa vai se afastando mais, vai conversando menos, vai interagindo menos, fica mais na dela. Então, às vezes, tem a oportunidade de socializar, ir num happy hour, ela recusa os convites, ela não vai e ela prefere ficar mais sozinha. A pessoa começa a se sentir mais desconectada dos outros. Uma paciente minha, ela falava que começou a perceber que estava almoçando sempre sozinha em frente ao computador, que preferia fazer isso ao invés de ir no refeitório e ter que conversar, ter que estar com as outras pessoas. Outra coisa que você pode perceber é que você vai respondendo com mais desdém, com insensibilidade ou com crítica. Você se sente mais intolerante, as suas respostas ficam mais secas, alguém te pergunta alguma coisa e você não tem paciência para responder. Não é que você esteja sendo uma pessoa ruim, é que isso está comprometendo o seu emocional. Então é difícil ter essa disponibilidade emocional para ajudar, para ser prestativo, para ter mais paciência com as pessoas de forma geral. Então isso é algo importante também, você se sente um pouco mais insensível perante as outras pessoas. Agora, essa próxima característica, ela também está presente na depressão, que é a perda do interesse em atividades que antes geravam prazer ou satisfação. Então aqui a gente não está falando sobre essa perda de interesse só em relação ao trabalho, mas também na vida pessoal, em atividades de lazer, coisas que você fazia no seu tempo livre e você não faz mais, coisas que antes te traziam uma empolgação, uma energia e hoje em dia você não tem mais vontade de fazer. Então isso é um indicativo de que o burnout ele pode estar afetando, além do seu trabalho, a sua vida pessoal e daqui a um pouco interferindo em relacionamentos também. Agora, outra coisa muito comum é priorizar o trabalho em vez das próprias necessidades. É claro que de tempos em tempos a gente precisa fazer isso. O trabalho exige, existem as demandas, tem um chefe cobrando você. Só que se isso é a regra, uma hora a conta vem. E o que é negligenciar as próprias necessidades? É deixar o descanso de lado, é não se alimentar bem, é não fazer coisas, atividades que eram prazerosas ou que geraram uma sensação assim de recuperação, adiar as férias, deixar de se encontrar com a família, deixar de estar com os filhos, deixar de ter esse tipo de momento. E por fim, algo que pode indicar que o burnout já está mais avançado é quando você começa a faltar muito no trabalho ou se atrasar com frequência, e isso era algo que não acontecia antes. Também tem pessoas que começam a lidar com o estresse de maneiras prejudiciais. Então, ficando muito tempo nas redes sociais, se perdendo em vícios, bebendo demais ou comendo em excesso, fazendo uso de substâncias. Então, são indicativos de que está mais do que na hora de buscar uma ajuda, de fazer algo a respeito. E como eu disse no vídeo sobre os pensamentos que alimentam o burnout,
O primeiro passo sempre é reconhecer o que está acontecendo, perceber essa mudança de pensamento, perceber como os comportamentos estão mudando ao longo do tempo e conseguir ver que tipo de comportamento não está ajudando na qualidade de vida, na satisfação com o trabalho. E aí, nesse sentido, pequenas mudanças já fazem diferença. Quando você consegue estabelecer mais autocuidado, mais momentos para você mesmo, quando você consegue, às vezes, mudar uma forma de pensar algum aspecto que esteja te incomodando, ou quando você, de fato, consegue fazer mudanças de comportamento. E eu preciso te dizer que, por mais que você queira resolver tudo sozinho, e aí uma das características pessoais, de personalidade, assim, de pessoas que sofrem de burnout, muitas vezes é essa, de querer dar conta de tudo sozinho. E aí um passo nesse sentido pode ser buscar uma ajuda, se abrir para alguém, conversar sobre isso, contar com pessoas que de fato, pessoas profissionais que de fato possam ajudar. Dado esse primeiro passo de reconhecer o que está acontecendo, você precisa buscar intencionalmente ferramentas, estratégias que possam te ajudar. Então isso é algo sempre muito pessoal. Não é uma dica geral que vai resolver a sua questão, até porque o burnout ele é algo complexo, então muitas coisas vão influenciando, vão fazendo com que você chegue nesse ponto. Mas então reconhecer o que está acontecendo e aí intencionalmente buscar soluções, buscar mudanças, já faz toda a diferença. Não tenha receio de buscar fazer mudanças que tenham uma chance de fazer a diferença para você. Eu vou te dar um exemplo. Tem pessoas que precisam se afastar do celular, pelo menos alguns dias na semana, no final de semana ou à noite. Então elas precisam de uma coisa mais radical para que sintam a diferença no bem-estar. E é sobre isso que você precisa pensar também. O que será que pode fazer a diferença no seu caso? Se você sente que você precisa saber mais sobre isso, quer se informar melhor, quer ter uma estrutura para seguir, para se guiar nessas reflexões, nessa mudança de vida, eu tenho um e-book que é voltado para essa questão de esgotamento profissional. E lá eu ensino como a própria pessoa pode aprender a gerenciar melhor o estresse e as questões que envolvem o trabalho. Eu vou deixar o link do e-book na descrição, veja esse material e aplique que você vai sentir a diferença. Agora me conta nos comentários, desses comportamentos que eu listei no vídeo de hoje, o que você acha que foi mais fácil de identificar, o que foi mais difícil, o que você já consegue visualizar que tem uma chance de fazer alguma mudança. Lembre que o seu comentário ele pode ser útil, ele pode inspirar outras pessoas que também estejam vendo os comentários. Muito obrigada por assistir até aqui, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até lá!